Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então estamos, queridos, no 20º domingo, depois de Pentecostes. Domingo importantíssimo, hein? Para nós brasileiros, importantíssimo, porque hoje é o dia de eleições gerais, um dia onde o Brasil pode limpar a casa. Se é que é possível limpar a casa, se é que é possível, estou dizendo que é possível. Ei, escuta, atenção, não estou dizendo que é possível. Tá? Se é que é possível, pelo menos uma tentativa de limpar a casa que está imunda, a casa política brasileira. E quando eu digo a casa política brasileira, eu falo nos 3 poderes, tá? Inclusive o judiciário. Os 3 poderes, inclusive o judiciário. Então, dia importantíssimo para nós brasileiros. Não que eu acredite que nós vamos escapar da nova ordem mundial e daquilo que deve acontecer conosco no fim dos tempos, tá? Que nós estamos transcorrendo, que nós estamos vivendo. Atentos. Tá? Não acredito. Não, claro que não vai acontecer. Com certeza. É de fé. É de fé. É de fé. Não acontecerá. Como digo, o que nós podemos talvez hoje, o povo poderia não ter consciência, nem os políticos que devemos eleger, nem o povo que vai eleger tem consciência do tempo que vivemos. Como limpar uma casa, como minorar, é isso que eu digo, como minorar, como diminuir as nossas ofensas a Deus e os males que estão para vir conosco se não temos consciência disso, nem os políticos que se colocaram aí para serem eleitos, nem nós que os devemos eleger. Como? Essa é a grande questão. Mas por coincidência, este evangelho bonito, intrincado. Vou chamar a atenção a apenas alguns detalhes que são bem interessantes. Começa pelo fim, depois voltamos aí. Começa pelo fim, quando lá diz que com este homem, com o oficial do rei, toda a sua casa se converteu, acreditou. Com ele, toda a sua casa acreditou. E aqui nós vemos um dos pilares onde a igreja alicerça, por exemplo, o batismo das crianças, o batismo dos pequeninos. Tá? E o Novo Testamento está cheio desta notícia de que com a conversão do chefe da família, toda a família, toda a sua casa se converteu, recebeu o batismo. Então, baseamos-nos aqui, neste Evangelho de João. Então, fixemos isso, com o pater familias, com o chefe de família, com esse oficial do rei, toda a sua casa acreditou. E aqui já partimos para um outro ponto relevante na nossa meditação, que é a fé. Quando vai atrás de Jesus, olha, vejam lá, mais de um dia de jornada. Mais de um dia de jornada para encontrar Jesus, esse homem teve que fazer. Mais de um dia de jornada. Jesus vinha da Judéia, e ele ouviu notícia de que Jesus voltava para a Galiléia. Cafarnaum era a cidade de Jesus. Ali era o seu centro de operações para a evangelização. O homem saiu, o oficial do rei saiu-lhe ao encontro. Mais de um dia de jornada. E suplicou a ele que fosse à sua casa, como que interrompesse o caminho tortuoso que estava fazendo e viesse direto a Cafarnaum e à sua casa para curar-lhe o filho que estava à morte. É grave, doença grave. Estava para morrer, estava morrendo. Nem sabia o chefe da família se, passado aquele dia longe, já não tivesse acontecido alguma coisa, mais de um dia. Jesus parece irritar-se, parece ficar bravo quando dá a resposta ao homem. Se não virdes, diz Jesus,
Milagres e prodígios. É verdade, queridos. Milagre, prodígios, é algo intrínseco à religião e à fé. Deixe que me explico de forma realmente radical. O grande milagre por excelência é Deus, que foge, que esfoge de todo este éu. Ele é que esfoge deste éu. Olhando da nossa parte, como que do nosso ângulo de vista, não do ângulo de vista divino, mas olhando do nosso ângulo de vista divino, Deus em si mesmo é o milagre. E por isso é natural. Nós precisamos de milagre. E tudo é milagre. A criação é um milagre. Vindo de Deus, porque vem de Deus. Então, são milagres derivados. Derivados. Então, sim, Jesus como que se irrita, mas nós precisamos de milagres. Vamos conhecer a Deus, que é milagre, sem milagres derivados dele? Conhecemos a Deus. Claro que há causas segundas, pelas quais se expressam a criação, o homem agindo um em relação ao outro, a evangelização, mesmo esta, digo, da notícia sobrenatural, que é um milagre. Vejam, já é um milagre. Quando nós temos a revelação, já é um milagre. É esta que deve preceder, é isto que Jesus quer, que esta deve preceder. De tal forma que não fosse necessário Jesus ir à casa desse homem. Não fosse necessário. Há esta amostra de irritação, de desejo de não realizar por parte de Jesus. Nós temos a reação do oficial do rei que insiste. Insiste, ele repete. Vem à minha casa, cura o meu filho. Insiste o pedido. E daí nós temos a palavra reveladora, que é milagrosa, que já de per si é milagrosa. A palavra reveladora de Jesus. Vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. Esta é a palavra de cura que Jesus pronuncia. E nela deve acreditar. Não se trata de coisa pequena, queridos. Aqui nós temos, na verdade, uma revelação da pessoa de Jesus. Aqui na verdade, nós temos aqui, ver se eu consigo explicar-me, uma revelação da pessoa de Jesus. Ele é este milagre, que é Deus, que vem de Deus. Mas não um prodígio, mas alguém em quem nós temos que depositar nossa confiança e crer. Crer na sua palavra. Crer na sua palavra. Então, este é o passo que o homem dá. Ainda trêmulo. Sim, tanto que quando encontra aqueles que lhe vêm ao encontro, a primeira coisa que pergunta, inclusive confere a hora. A que hora foi que o meu filho ficou melhor? Tal hora. Pois justamente nessa hora eu falava com Jesus e ele dizia a palavra reveladora, a palavra da revelação, da cura do seu filho. Ele revelava a cura do seu filho. Conferiu o homem e acreditou. Aí confirmou-se mais na fé que tinha depositado na palavra reveladora.
Olha quanto é importante a gente acreditar na palavra reveladora. A gente fica procurando demais milagres e prodígios. Deus é um milagre. A sua revelação é o maior milagre. Não devemos precisar procurar outros. Depositando a fé neste milagre que é Deus e a sua palavra reveladora, é que os milagres e prodígios nos acontecerão. Viram? É acreditando nisto que os milagres e prodígios nos acontecerão. Pois então, queridos, temos aí no Evangelho a figura deste homem, deste chefe de família, deste oficial do rei, e que busca, procura a cura, que insiste nela, que abre-se para acreditar, que confirma a palavra reveladora e crê com toda a sua família. Ele crê toda a sua família. Então, esse papel do pai, do chefe de família. Hoje falamos no Brasil que estamos procurando um pai, um chefe da nação. Os poderes estes de que eu falava, todos apodrecidos no Brasil, apodrecidos mais ainda nessa nova ordem mundial, apodrecidos por não crerem que estamos no fim dos tempos, apodrecidos porque não veem o que acontece com a igreja para socorrê-la, auxiliá-la. Não veem que estamos sob um antipapa e um falso profeta. Apodrecidos estes poderes porque se colocam na linha de execução da nova ordem mundial das grandes famílias deste mundo. Das grandes famílias ricas deste mundo. Apodrecidos por isso tudo. Cegos, guias de cegos. Então, nesse dia nós refletimos a importância deles. A importância deles. Claro que há outros que, em grau menor, se lhe assemelham, como, por exemplo, não só os políticos, os três poderes, mas também os empresários e todos aqueles que, de alguma forma, exercem os professores, os mestres, e todos aqueles que, de alguma forma, exercem a autoridade e são aqueles que, afinal, fazem a consciência dos povos, da nação. Então, mas não quero me prender só no momento político brasileiro. Quero lembrar também a própria igreja, já falei, apodrecida ela também, na sua cabeça, justamente. Aqueles que devem ser os chefes, nos padres, nos bispos. Vou colocar no plural aqui, nos papas, tanto no antipapa Francisco, quanto em Bento XVI, que renunciou, que continua lá, firme, apoiando Francisco. Eu fico pensando nesse sínodo que está acontecendo em Roma. Estamos encerrando a primeira semana. Trata-se de um sínodo altamente secreto. Não sai nada da aula conciliar. Só se algum bispo quiser publicar aquilo que tenha dito em aula, a gente fica conhecendo o que foi dito lá dentro. Senão não se conhece. Além disso, claro, tem os briefings, tem a sala de imprensa que divulga aquilo que quiser. Aquilo que quiser. Mas alguma coisa já podemos tirar, por exemplo, do cardeal Marx, que é da Conferência Episcopal Alemã, esse cardeal Marx. E também faz parte do C9, do Conselho de 9, desde o início do pontificado de Francisco, se reúne com ele para esse Marx. Ele fala que, olha, nós dizíamos isso, nós já dizíamos isso antes, agora ele está dizendo
em aula sinodal. Está dizendo que o Sínodo da Juventude é oportunidade para abolir o celibato na igreja, o sacerdócio na igreja. O que nós suspeitávamos e dizíamos assim, como que em profecia, está aí. Está aí. Cardeal Marcos dizendo, em aula sinodal. Dizendo que eles falam numa transformação, uma radical, uma transformação da igreja, da sua atitude. Querem uma outra igreja. Mas já tem uma outra igreja. Você já não é mais a igreja católica. Saibam que já tem, mas eles estão construindo paulatinamente essa outra igreja que não é mais católica. Nem se acordam eles disso. Mas já estão. E fala em abertura ao homossexualismo. Aliás, Francisco também tem dito que a igreja precisa pedir perdão aos homossexuais. A igreja precisa pedir perdão aos homossexuais. E assim como no documento está saindo em aula a defesa da LGBTIH, todos está saindo, com certeza. Está saindo lá. Aliás, na abertura, uma visita que Francisco fez em aula sinodal, ele falou que ali se devia falar com parresia, isto é, com coragem, com desassombro. Mas veja, queridos, que essa parresia não é para anunciar a palavra de Deus. O termo é usado por São Paulo nas epístolas para dizer que a coragem com que se deve ter para a abertura, o desassombro com que se deve usar para dizer a palavra de Deus. Mas não é para dizer a palavra de Deus que Francisco incita os representantes sinodais a falarem, mas para dizerem tudo aquilo que não é da igreja. Não, ele não está incitando eles a dizerem com parresia, com coragem, com força, o magistério da igreja, aquilo que a igreja ensina. Não, mas para dizerem o contrário, desafiarem a palavra de Deus e o magistério da igreja. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Que coisa. Mundo e igreja doentes. A morte. E não encontraremos um pai que corra ao encontro de Jesus cheio de fé e de esperança. Não acredito. E não encontraremos alguém que aceita o desafio de Jesus de crer em Deus como milagre, na sua revelação como milagre. Não. Ficam agarrados e não acontece prodígios nem milagres estupendos, não acreditam. Está difícil de encontrar um pai que verdadeiramente leve toda a família, toda a sua família, a verdadeira fé, a verdadeira religião. Está muito difícil de encontrar. Muito difícil. Vejam, queridos, que a epístola hoje, toda ela está falando aqueles que passam os dias maus, que atravessam os dias maus. O dia mau, por excelência, é a tribulação, é o castigo que vem no fim dos tempos. Estes são os dias maus de que falou o apóstolo. Isto. A epístola, a leitura da epístola hoje é toda para nós. E é belíssima. É belíssima. Muito bela, muito bela. Claro, nos ensina como viver. E a viver de forma sóbria, circunspecta. Eu uso essa palavra, né? Com circunspecção. Mas
procurando a vontade de Deus. Ah, quem procura hoje a vontade de Deus? Não, mas com sinceridade. Né? Não a sua vontade, a vontade de Deus. Mas não, a vontade de Deus tem sido expressa tanto nesse texto de hoje, quanto em tantas revelações que hoje são feitas à humanidade. E a vontade de Deus, não há dúvida nisto, é que, olhando como está tudo isso apodrecido, e sem chance de mudar, nem igreja, nem mundo, sem chance, a chance de hoje, não é uma chance real. Podemos melhorar, mas não temos verdadeiramente a chance de curar, de sarar. Essa não é uma chance real, não é uma chance verdadeira. Por isso eu digo com toda sinceridade, a única chance verdadeira é de nos juntarmos. Eu tenho convidado, venham comigo, vamos formar uma comunidade escatológica, vamos procurar um lugar, me ajudem a encontrar e a conseguir adquirir este lugar. Estamos em cima da hora para fazer alguma coisa. Né? É preciso criar em toda parte esses refúgios, onde o povo, com algum pai que queira guardar a verdadeira religião, a verdadeira fé, se reúna. Isso. Como viver ali o resto da epístola de hoje diz, e de forma tão bela, tão bonita. Vencendo os vícios, a gente vai carregar para lá, viu? Os nossos pecados, nós vamos carregar para lá. Né? E lá nós teremos que lutar contra eles, vencendo os vícios. Né? Mas guiados pelo Espírito Santo, guiados, insuflados do Espírito Santo, poder viver no trabalho, na oração, na Eucaristia. Felizes aqueles grupos que tiverem um sacerdote consigo. Talvez não sejam muitos, mas na oração, na Eucaristia. É o que nós queremos fazer. Não há outra solução, não há outro remédio. Podemos melhorar e precisamos fazer a nossa ação concreta hoje para melhorar. Mas hoje também nós temos que sair ao encontro daquilo que é a verdadeira força de enfrentamento desse mundo que apodreceu, desta igreja que apodreceu. E é hoje tomarmos providência para entrarmos em refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.